Hoje nós vamos aprender a confeccionar uma restauração de classe 2 em amálgama de prata. Portanto, os objetivos dessa aula serão conhecer e empregar os instrumentos e materiais utilizados na restauração de classe 2 em amálgama de prata, confeccionar uma cavidade de classe 2 e manipular e esculpir o amálgama de prata. Os instrumentais necessários para essa prática serão um jogo clínico contendo pinça-sonda e espelho, e se for um paciente real, ainda precisará de uma seringa Carpulli, um tubete de anestésico e agulha gengival. Você também utilizará pontas diamantadas esféricas, broca carbide esférica, brocas de aço para acabamento de amálgama, um kit de borrachas para polimento de amálgama e uma escova de Robinson. Uma caneta de alta rotação, um contraângulo acoplado ao micromotor, curetas ou escavadores de dentina de tamanhos variados e também calcadores Ward de tamanhos variados. Os instrumentais cortantes de Black, também conhecidos como enxada, machado, cinzel e recortador de margem gengival, uma Rollenbeck, brunidores de amálgama de prata, uma seringa porta-amálgama autoclavável, um pedaço de tira de matriz metálica, um porta-matriz universal ou do tipo Toffelmire, cunhas de madeira de diferentes tamanhos, verniz cavitário, um pincel descartável para aplicação do verniz cavitário, cápsulas pré-dosadas contendo uma porção de limalha de prata e mercúrio, uma pinça Miller, tira de carbono para checagem oclusal e uma pasta de polimento para amálgama. Além de todo o instrumental necessário para se fazer o isolamento absoluto do segmento posterior. Observe o aspecto inicial da lesão de cárie. Não há uma cavitação oclusal nem na proximal. Entretanto, observando a radiografia, notamos uma lesão cariosa em dentina na face mesial e também na face oclusal. E antes de iniciarmos o tratamento restaurador propriamente dito, não se esqueça de fazer a profilaxia do dente 46 e fazer o isolamento absoluto do segmento em que ele se encontra. Em seguida, proteja o dente 44 com uma tira de matriz metálica para que não seja acidentalmente desgastado durante o preparo da face mesial do dente 46. Agora, faça o acesso à lesão cariosa utilizando uma ponta diamantada esférica em alta rotação. Neste primeiro momento, limite-se a apenas remoção de esmalte para acessar a dentina cariada. Feito o acesso, remova a dentina necrótica e desorganizada utilizando uma colher de dentina afiada. Ao chegar numa dentina mais resistente, utilize uma broca carbide esférica em baixa rotação para terminar a limpeza da cavidade, removendo toda a dentina desmineralizada que sairá em forma de lascas. Quando encontrar uma dentina mais resistente que saia em forma de um pó seco, pare a remoção de dentina. Durante este processo, intercale lavagens do dente com spray de ar e água para facilitar a visualização da cavidade. Utilize também uma sonda exploradora para verificar a consistência da dentina remanescente. Notem que nós obtivemos duas cavidades independentes, uma na face mesial e outra na face oclusal. De acordo com o princípio biológico, o nosso preparo cavitário está pronto, em que consiste apenas na remoção de lesão cariosa. Entretanto, numa restauração de amálgama, o preparo cavitário também requer que obedeçamos aos princípios mecânicos, que são a forma de retenção e a forma de resistência.
Para isso, devemos remover esmalte e dentina sadios para dar a correta conformação geométrica ao nosso preparo cavitário. Esta geometria deve permitir a retenção mecânica do amálgama de prata e também conferir espessura adequada para que não se frature. Neste momento, utilize brocas de aço cilíndricas ou tronco-cônicas para dar paralelismo ou convexidade para oclusal das paredes circundantes. Aproveite também para unir a caixa mesial com a caixa oclusal e criar a cauda de andorinha nas paredes circundantes vestibular e lingual. E para finalizar o preparo cavitário, devemos fazer o acabamento manual com os instrumentos cortantes de black. Inicie com uma enxada a fazer o alisamento da parede pulpar da nossa cavidade. Esta parede de fundo deve ficar lisa e perpendicular ao longo eixo do dente. Em seguida, utilize o machado para aplanar o esmalte das paredes circundantes vestibular e lingual da cavidade. E você também pode utilizá-lo para aplanar a dentina da parede axial da cavidade. E por fim, utilize o recortador de margem gengival para dar o acabamento na parede gengival da cavidade. Na ponta do instrumento existe um bisel que deve estar voltada para fora da cavidade, e a concavidade da ponta deve estar voltada para o sentido do movimento. Se o movimento é para vestibular, a concavidade deve estar voltada para vestibular. Se o movimento é para lingual, a concavidade deve estar voltada para lingual. E dessa forma, nós chegamos ao nosso preparo cavitário final, com uma geometria que favorece a retenção do amálgama de prata e também a sua resistência após a cristalização. Observe a diferença entre o preparo obedecendo ao princípio biológico e o preparo obedecendo ao princípio mecânico. Vamos aprender agora a montar a nossa tira de matriz metálica no porta-matriz universal ou Toffle-Mire. Primeiro, abra um pouco do parafuso menor. Em seguida, insira a matriz dobrada na canaleta que se forma entre a ponta ativa e o cubo do porta-matriz. E feche o parafuso menor para prender a matriz ao porta-matriz. O parafuso maior serve para aumentar ou diminuir o tamanho da argola formada pela matriz na ponta do porta-matriz. Feito isso, deixe a argola formada pela matriz bem aberta e passe-a em torno do dente. Agora, feche o parafuso maior do porta-matriz para que a matriz fique bem ajustada ao dente. Agora, insira uma cunha no espaço interproximal mesial. A cunha tem um formato triangular e a base maior deve estar voltada para a gengiva. Este procedimento serve para eliminar possíveis espaços que se formam entre a matriz e o dente e com isso gerar uma desadaptação marginal na parede gengival, que se reflete como acúmulo de placa e rasgamento do fio dental. Com o cabo de uma pinça, empurre a cunha em direção ao espaço interproximal e com uma sonda exploradora verifique a adaptação da matriz ao dente. Não deve ficar nenhum espaço entre eles.
Para finalizar a instalação do conjunto cunha-matriz, faça o brunimento da matriz na caixa proximal para assegurar com que o ponto de contato se forme adequadamente. O amálgama de prata é um ótimo condutor térmico e elétrico, portanto, antes de inseri-lo na cavidade, precisamos proteger o complexo dentino pulpar com verniz cavitário. Aplique o verniz por 20 segundos e espere que seque completamente por 1 minuto. Faça a trituração do amálgama somente no momento de utilizá-lo. Ligue o amalgamador. Regule o tempo de trituração de acordo com a bula do fabricante da liga de amálgama ou do fabricante do amalgamador. Abra a tampa de segurança. Pressione o botão na cápsula de amálgama para romper o diafragma que separa o mercúrio da limalha de prata. Insira a cápsula na pinça do amalgamador e feche a tampa de segurança. Ligue o amalgamador e espere o processo de trituração terminar. Retire a cápsula da pinça do amalgamador e utilize imediatamente a liga de amálgama de prata triturada. Agora vamos utilizar uma seringa porta-amálgama para levá-lo à cavidade. Esta seringa possui de um lado um êmbolo e do outro lado uma cavidade por onde vamos carregar o amálgama. Abra a cápsula de amálgama triturado e com a ponta da seringa colete um pouco deste material. Leve o amálgama até a cavidade e insira-o empurrando o êmbolo da seringa. Condense esta primeira porção de amálgama utilizando um calcador de Ward de tamanho compatível com a cavidade. Repita estes dois últimos processos até que toda a cavidade esteja preenchida com o amálgama de prata. Tendo preenchido a cavidade, faça a brunidura pré-escultura, que tem a finalidade de adaptar o amálgama de prata às margens do preparo cavitário. Este procedimento também facilita o processo de escultura da restauração. Remova os excessos da caixa proximal utilizando a ponta de uma sonda exploradora. Neste momento, já faça a escultura da crista marginal. Antes de remover a matriz metálica, utilize um esculpidor de Hollenbeck para fazer uma pré-escultura na oclusal dessa restauração. Aproveite enquanto o amálgama ainda está plástico. Quando notar que o amálgama de prata ganhou uma certa resistência, é hora de remover a cunha e a matriz. Remova-a com cuidado para não quebrar a escultura proximal. Para isso, abra um pouco da argola da matriz, desrosqueando o parafuso maior do porta-matriz. E finalize a escultura oclusal da restauração com o esculpidor de Hollenbeck. Após finalizada a escultura, faça o brunimento pós-escultura.
Neste momento, o amálgama de prata já terá uma certa resistência, mas ainda é possível fazer a adaptação do material às margens do preparo cavitário. Depois de uns 12 minutos após a trituração do amálgama, já é possível remover o isolamento absoluto. Lembre-se de que a cristalização completa do amálgama leva em torno de 24 horas para acontecer, mas depois de 8 horas, a restauração alcança uma resistência mecânica suficiente para o paciente se alimentar. Antes disso, oriente o paciente a ter uma dieta líquida ou pastosa para evitar o sobrecarregamento dessa restauração. Removido o isolamento absoluto, faça a checagem oclusal. Primeiro em MIH, em que o paciente irá somente morder o carbono, e depois cheque os possíveis contatos durante os movimentos excursivos da mandíbula, em lateralidade e em protrusão. Se houver contatos indevidos, faça o ajuste utilizando brocas de aço para amálgama. Utilize essas pontas também para refinar a escultura e dar um pré-acabamento na restauração. E finalize a restauração com um bom polimento. Primeiro, utilize a ponta de borracha vermelha. Em seguida, passe a ponta de borracha verde. Depois, passe a ponta de borracha azul. E finalize com uma escova de Robinson impregnada com pasta de polimento. Ao final deste processo, lave bem a restauração com spray de ar e água e cheque os contatos proximais com um fio dental. Se o fio dental estiver enroscando, faça o acabamento e ajuste interproximal utilizando uma tira de lixa metálica. Dessa forma, finalizamos a nossa restauração. Ela deve ter uma característica lisa e polida e com as margens bem adaptadas.